Quando eu fui convidado a ser candidato a prefeito pelo PSOL, eu disse que seria candidato desde que nós fizéssemos um programa de governo dos nossos sonhos, né? E não é utopia, é um sonho possível de ser realizado. Qual seria? Porque hoje, se você verificar a Constituição Federal garante participação popular em todas as instâncias de poder. Mas os governantes que Poá tem tido no longo dos anos pertencem a uma política tradicional. A política tradicional, ela é vertical, ela é de cima para baixo. Ela não permite a participação, a transparência. Eles querem o controle da máquina para controlar o orçamento e para fazer do orçamento o que eles querem. Discutir as obras que eles querem, discutir as porcentagens, né, os financiamentos de campanha, os caixa 2 que eles querem, né, sem permitir que a população participe. Falei, tudo bem, eu vou ser candidato do PSOL desde que a gente faça uma radicalização na democracia, que a gente busque a democracia participativa. Isso é um compromisso que eu tenho. Quem sabe da minha vida política sabe que eu, quando falo na política, é para cumprir. Eu não volto atrás. Eu sou uma pessoa que sempre estive ao lado daquilo, dos projetos que eu defendi, nunca traí em nenhum momento aquilo que eu estava predisposto a fazer. E eu disse, radicalizar na democracia. Nós vamos criar na cidade de Poá, que é uma cidade pequena, de 17 km², umas 10 regiões para fazer assembleias populares. Assembleias populares com caráter deliberativo. Eu quero discutir com a população vai decidir o que fazer do orçamento público e eu, como prefeito, me comportarei como um gestor, um funcionário público, um servidor público que vai atender, sim, aos anseios da população. Eu não tenho dúvida nenhuma que com a população, o orçamento da cidade de Poá, que hoje é um orçamento muito bom, se você pensar per capitamente, né, é mais de 1 milhão por dia, para 360 milhões por ano, para 17 km², 110, 112 mil habitantes, dá para fazer muita coisa. Eu não digo que dá para transformar Poá numa Suíça, não. Mas dá para melhorar muito na questão da saúde, que hoje é um dos grandes problemas que nós temos na cidade. Né? Falta atendimento médico especializado, falta exames médicos. Nós defendemos a medicina preventiva, porque nós entendemos que hoje há uma ideia de que a medicina tem que ser só curativa, e a medicina curativa, ela atende muito bem aos interesses das indústrias farmacêuticas e químicas, que é para vender remédio. Nós queremos evitar que as pessoas tomem remédio, que façam exames preventivos. Para isso, por exemplo, o posto de saúde tem que estar aberto à noite, tem que estar aberto no final de semana. Porque o rico, o profissional liberal, vai no seu convênio, vai no horário de trabalho e faz os seus exames preventivos. O trabalhador não pode faltar no trabalho para fazer exame preventivo. Então ele tem que procurar fazer esse exame preventivo se tiver possibilidade dele ir depois do trabalho, ou seja, à noite ou nos finais de semana. Então, nós vamos investir muito nessa questão da área da medicina preventiva. E eu tenho certeza que se a população passar a discutir o orçamento do município, o investimento na saúde aumenta, como aumenta o investimento na educação. Para nós, a educação de qualidade tem que ser aquela educação que permite ao filho do trabalhador ter as mesmas oportunidades que o filho do patrão. De que maneira isso? Porque são crianças inteligentes iguais. Por que umas conseguem desenvolver suas potencialidades e a outra não? Porque não oferece as mesmas oportunidades. Então, educação em período integral. Para que as crianças, além do currículo, um currículo formal, currículo regular, ela possa ter atividades extracurriculares para desenvolver outras habilidades. Na arte, na dança, no teatro, no cinema, em várias línguas, enfim. Nós pretendemos permitir à criança que tenha acesso, né, às mesmas condições que os filhos dos ricos têm para poder ter condições de desenvolver todas as suas potencialidades e disputar em igualdade, né, as melhores vagas nas melhores escolas e, consequentemente, nas melhores universidades. Então, nós entendemos que essa é uma questão importante na educação. 14 minutos de entrevista com o candidato a prefeito da cidade de Poá, Milton Bueno, do PSOL. Vocês falam PSOL, né? PSOL. A gente fala PSOL, né? Que a gente é mais abaianado, a gente fala aqui na rádio. A gente fala PSOL. Vocês falam PSOL. E o sol é o símbolo. O sol é o símbolo. Agora, eu falava agora há pouco sobre essa característica realmente de Poá.
E de tantos candidatos que nós temos, tem vários que estão com indeferimento ainda, que estão para serem julgados, né, com recursos. Como é que você vê, assim, por exemplo, o candidato Azuir não veio à rádio porque ele estava indeferido, acredito que ele não queira ter vindo por causa disso, ele e o vice dele, o Júnior da locadora. Pedro Campos Fernandes, eu não sei se virá, mas está indeferida a candidatura ainda, mas tem hoje entrevista marcada, porque nós demos para todos os candidatos o mesmo tempo, com a né, tudo igualitário aqui na rádio, claro, com a democracia, ainda mais importante, né, passar para o nosso ouvinte o que está acontecendo. O Roberto Marques, que é o vice do Augusto dos Anjos, também indeferido. Nós temos várias candidaturas que estão com esse problema. Qual que é a análise que você faz? Então, Marilei e ouvintes, todos sabem que a lei do Ficha Limpa foi uma lei de iniciativa popular. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram, nós assinamos, colhemos a assinatura. E o nosso sonho é aquele de que na política só permaneçam pessoas que tenham probidade, pessoas honestas, pessoas que tratem o dinheiro público, como pertencente a todos. Porque o que a gente percebe é que tratam o dinheiro público como se fosse privado, como se tivesse um dono, ou como se não tivesse donos e eles se apossam. Os que estão no poder acabam ficando dono desse dinheiro. E, diante disso, nós ficamos nós que eu digo, do Partido Socialismo e Liberdade de Poá, ficamos muito atentos nas inscrições dos candidatos junto ao cartório eleitoral. Por quê? Porque vários políticos em Poá carregavam e carregam vários processos nas costas. E quando o processo é julgado em segunda instância, por um colegiado, entra na lei da ficha limpa. Então eles são ficha suja e tem que ser impugnada a candidatura. Exatamente. E o PSOL entrou com um pedido de impugnação da candidatura de diversos candidatos, esses que você citou. Sim. Né, o Azuir e o Júnior da locadora, que é prefeito e vice, tiveram a candidatura impugnada, né, rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou melhor, Tribunal Regional Eleitoral, entraram com recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, correndo o risco de causar prejuízo para as eleições municipais, porque eles falam para a população que eles não têm problema, que continuam fazendo campanha, mas de fato eles foram condenados em São Paulo, com grandes possibilidades de manter essa decisão em Brasília e eles serem realmente afastados da candidatura. E aí tem vários outros, como o Pedro Viviane, o Wagner da Ótica, que eram vereadores também na época. Eles foram condenados, Marilei, por nepotismo, por contratação de parentes, parentes mesmo, sabe? Esposa, filho, enfim, usam o cargo público para dar emprego para a família, para os cônjuges, para os filhos, para aumentar a renda familiar deles, sem garantia de que esses estão realmente trabalhando e muito menos ainda prestando um bom serviço para a municipalidade. Foram condenados então por nepotismo, que é uma prática que se tenta acabar no Brasil, né? Tentam fazer o nepotismo cruzado hoje, você contrata meu filho, que eu contrato teu filho, mas a gente tem que continuar investigando para acabar com essa prática. Então foi o pessoal que entrou com todas essas representações. Para entrar no serviço público hoje tem que ter concurso público, para que as melhores pessoas, mais capacitadas, possam ter acesso. E nós vamos acabar com essa farra dos comissionados em Poá, cargos comissionados. Cargo comissionado tem que ser só aqueles de segundo escalão, e olha lá, hein? Eu defendo que, por exemplo, num cargo de segundo escalão, para ocupar uma diretoria, tenha que se pegar um funcionário de carreira, que conhece a máquina administrativa, que pode contribuir muito mais para a municipalidade. Não o amigo do rei, não o filho do vereador, a esposa do vereador, porque isso é uma vergonha, a gente tem que acabar com isso, tá? Então, voltando ao assunto. Nós entramos com o pedido de impugnação desses candidatos, do Edivaldo Gonçalves também, que é um político tradicional da cidade, e todos foram... Roberto Marques, que é o vice do Augusto, né? Falamos já aqui. Que foi um dos principais responsáveis pela prática do nepotismo em Poá. E não foi reeleito, né? O que deu lugar para o Tercinha. E nós entramos com esses pedidos e eles foram impugnados. Diferente do Pedro Campos Fernandes, já teve um outro caso. Ele foi condenado por doação de campanha. Ele doa mais do que a lei permite, foi condenado por isso, para a doutora Helena Bissan, é isso.
e nós entramos com um pedido. Parece ser mais simples, parece, né? A gente não sabe se para a Justiça Eleitoral ou não. Eu acho que não é tão simples, porque a juíza de Poá havia deferido a candidatura dele. Quando nós descobrimos essa falha, nós entramos com um pedido e ela reveu a sua posição. E o fato dela ter revisto é porque o caso é grave, senão ela não teria revisto, você concorda? É a impressão que a gente tem de fora, eu digo, né? Porque você falar que você, sei lá, doou 3 mil ao invés de 2 mil para a campanha de uma pessoa, né? E você sabe como é que é a prestação de contas, né? Justiça Eleitoral é muito séria em relação a isso. É lógico. Tanto é que o pessoal entrou com o processo, com a representação,